Este programa é livre para todos os públicos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma felicidade estar com vocês nesta tarde. Tarde de graça, dia de graça. Um fim de semana que Deus preparou para nós com todo amor, com todo carinho. Que hoje nós possamos fazer esta bela experiência cristã, que é a experiência do ouvir. Principalmente o ouvir a palavra de Deus, que foi a experiência que Faustina fez em sua vida, especialmente a partir do momento que ela diz sim a Deus, diz sim ao chamado de Jesus e entra no convento. Nós sabemos que o ouvir é um tema essencialmente bíblico. A palavra de Deus que precisa ser escutada por todos nós a cada dia. Por isso, gostaria de iniciar lendo um trecho de Sagrada Escritura, primeiro livro de Samuel, que fala dessa experiência tão bonita deste jovem, que se tornou um grande santo, um grande homem de Deus, um grande profeta. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. O jovem Samuel ministrava para o Senhor na presença de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era escassa e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli estava deitado no seu quarto. Os olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Eis-me aqui, respondeu ele. E correu para junto de Eli, dizendo, eis-me aqui, já que me chamaste. Eli respondeu, eu não te chamei, volta a deitar-te. Ele foi deitar-se. O Senhor chamou Samuel outra vez, e Samuel levantou-se e foi ter com Eli e disse, eis-me aqui, já que me chamaste. Eli respondeu, não te chamei, meu filho, volta a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se tinha manifestado a ele. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi para junto de Eli e disse, eis-me aqui, já que me chamaste. Eli compreendeu então que era o Senhor que estava chamando o menino e disse a Samuel, volta a deitar-te e se alguém te chamar, responderá, fala, Senhor, teu servo escuta. E Samuel voltou a seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes, Samuel, Samuel. E ele respondeu, fala, teu servo escuta. Caros irmãos e irmãs, penso que todos nós conhecemos muito bem esta passagem do livro de Samuel. E esta frase, ela está de alguma forma gravada nos nossos corações. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Duas necessidades aqui, duas verdades que precisam estar presentes na nossa vida, na nossa caminhada de fé. O falar de Deus, nosso Deus é um Deus que fala, não é um Deus mudo, não é um falso Deus. Nosso Deus fala constantemente, mas também o nosso ouvir. Se Deus falasse e não encontrasse alguém para escutá-lo, seriam palavras vãs, poderíamos dizer. Mas Deus sabe que tem ouvidos atentos a Ele. Ouvidos que querem ouvi-lo, mais do que isso, ouvidos que precisam ouvir a sua voz. E nós precisamos, é uma necessidade nossa, ouvir a voz de nosso Senhor.
Na Sagrada Escritura tem tantas outras belíssimas passagens que falam dessa nossa necessidade do escutar, né? Os mandamentos no Antigo Testamento começam justamente com essa necessidade, Shema Israel, né? Escuta Israel, escuta povo de Deus, o que o Senhor tem a te dizer, escuta. No Novo Testamento, né, nos Evangelhos, especialmente no momento da transfiguração, né, quando os apóstolos estão com Jesus lá no alto daquele monte, de repente escutam a voz do Pai. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Escutai-o. É um mandamento, é uma necessidade. Sem a escuta de Deus, da sua palavra, não existe santidade, não existe crescimento na fé. Sem a palavra de Deus, na verdade, não existe fé. Porque como explica São Paulo, como São Paulo nos ensina, a fé vem do ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Tem um documento belíssimo da igreja, né, Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, que vai dizer, né, Deus nos fala como amigos. Deus nos fala porque Ele nos considera os seus amigos. E hoje, principalmente, como que Deus nos fala? Claro, através da Sagrada Escritura. Quem tem a Bíblia, aqui ou em casa? Todos, né? Palavra de Deus, palavra sagrada, palavra inspirada pelo Espírito Santo, uma palavra que precisa estar constantemente nas nossas mãos, diante dos nossos olhos. É a palavra do Senhor, né? Palavra inspirada, a revelação de nosso Deus. Muitos estão com a Bíblia aqui, sim? Muitos têm Bíblia em casa, sim? Aqueles que têm a Bíblia em casa, se eu perguntasse, você se recorda onde está a tua Bíblia na tua casa? Você saberia responder? Sim? Mas está dentro de uma gaveta? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Nós precisamos cuidar muito bem da nossa Bíblia, é o nosso livro sagrado. Mas cuidar da Bíblia não é colocá-la dentro de uma gaveta e esquecê-la. Nem simplesmente colocá-la lá no melhor lugar da nossa casa e ela fica aberta na mesma página de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Não é assim que nós cuidamos da palavra de Deus. Nós cuidamos da palavra de Deus quando ela está constantemente nas nossas mãos, diante dos nossos olhos, para que ela possa encontrar abrigo no nosso coração. E se estiver toda anotada, toda riscada, toda usada, melhor ainda. Porque significa que você compreendeu o que é a palavra de Deus. Né? O que é a palavra de Deus. A Sagrada Escritura, a palavra do Senhor, não é um livro de decoração. Ela pode ser bonita, claro, porque nós precisamos cuidar. Né? As edições podem ser bonitas, podem ter figuras, imagens, não tem problema serem douradas, mas o valor está nas palavras. O valor está nas palavras. Não é um livro de decoração. É um livro de coração, cuja mensagem precisa estar gravada no nosso coração. É a palavra revelada do Senhor, né? É a mensagem de Deus por excelência. Tudo o que Deus quis nos dizer, tudo está na Sagrada Escritura. Tudo. Mas aí nós poderíamos nos questionar, né? Mas se tudo o que Deus disse está na Sagrada Escritura, se essa é a revelação pública de Deus, então, como nós podemos compreender as palavras de Jesus, as palavras que Ele revelou a Santa Faustina? Se tudo está na Bíblia, para que Ele falou com Faustina ou com tantos outros santos? Aí vamos compreender um pouco. Sagrada Escritura, palavra revelada, inspirada pelo Espírito Santo, a revelação pública de nosso Deus.
É como nós chamamos, revelação pública. As revelações a Faustina e a tantos outros santos, nós chamamos de revelação particular. Particular. A igreja não é contra as revelações particulares. A igreja ensina. A revelação principal é a pública, é a Sagrada Escritura. Mas a igreja não é contra a revelação particular. Isso é uma das coisas que a autora Eva Polonesa, que escreveu a biografia de Santa Faustina, vai nos explicar, né? Esta relação entre o que Deus disse na Sagrada Escritura e o que Jesus disse a Santa Faustina. Vamos ler um trecho dessa explicação. Assim nos diz a autora: as revelações particulares são uma questão difícil. Não constituem um problema enquanto são destinadas à pessoa individualmente, para a sua conversão ou para o crescimento da sua fé. Mas tornam-se problemáticas quando o visionário proclama que recebeu uma missão que deve transmitir ao mundo as palavras de Deus, de Maria ou dos santos. Para a igreja, a única e definitiva revelação de Deus é Cristo, o Filho de Deus. Essa revelação mais importante, chamada pública, está encerrada na Sagrada Escritura. A igreja não rejeita as revelações particulares, desde que, num longo e, em geral, penoso processo, alcança a certeza de que elas não ampliam, não ultrapassam e nem modificam a revelação pública, mas extraem dela alguns traços esquecidos ou não devidamente apreciados, que numa determinada época histórica são importantes. Uma outra e não menos importante circunstância é a certeza de que o visionário não anuncia as revelações por motivos egoístas, não busca a glória nem a satisfação das suas ambições e leva uma vida plenamente cristã. Na avaliação da veracidade das revelações, é também extremamente importante a submissão à disciplina eclesiástica, às decisões dos superiores, ainda que à custa dos sofrimentos. Resumindo, a igreja não é contra a revelação particular, porque se Deus quer se manifestar na vida de alguém, quem somos nós para querer impedir, né? No entanto, a igreja é sábia. A igreja sabe que precisa fazer discernimento. A igreja precisou fazer discernimento desta mensagem de Jesus a Santa Faustina. A mensagem principal, a mensagem bíblica. A mensagem particular, ela, quando é verdadeira, nos ajuda a compreender a Sagrada Escritura. Nos ajuda. A vida do santo é um evangelho vivido. Olhando para a vida do santo, nós compreendemos melhor a palavra de Deus, a vontade de Deus também para a nossa vida. Então a mensagem de Jesus a Faustina não é contra a Sagrada Escritura, mas nos ajuda a compreender uma dimensão essencial da palavra de Deus, principalmente a dimensão da misericórdia, que é essencial. Essencial. Outra coisa importante nesse discernimento da igreja é o testemunho de fé do santo. E Santa Faustina soube dar testemunho da fé. Soube ser obediente à igreja, mesmo no sofrimento, mesmo quando era incompreendida. Na parte da manhã as irmãs falavam da obediência de Faustina. Jesus também
Dizia a Faustina constantemente, né, precisa obedecer. E porque ela era obediente, hoje nós podemos dizer, né, Jesus realmente falou a Faustina. E através de Faustina, continua falando a cada um de nós, ao nosso coração. Jesus continua falando através da vida de Faustina ao nosso coração. E como disse João Paulo II, na missa de canonização de Santa Faustina, a vida de Faustina é um dom de Deus para o nosso tempo. Por quê? Porque é evangelho vivido. É evangelho vivido. A vida de cada santo. E a vida de Faustina não era diferente, caros irmãos e irmãs. Por isso, com ela, nós precisamos aprender a ouvir a Deus, aprender a ouvir o Senhor. Não existe obediência sem escuta. Não existe. Mas para Faustina, esse processo do ouvir a voz de Deus, não foi fácil. Foram tantos os desafios, tantos. Ela fala tanto disso no seu diário, tantos desafios ela precisou enfrentar até ter a certeza, realmente é Jesus que fala comigo. Na biografia de Faustina, no primeiro capítulo, a autora deu este título, que é uma pergunta de Faustina a Jesus. Vós sois realmente o meu Deus ou algum fantasma? Veja a pergunta de Faustina para Jesus. Vós sois realmente o meu Deus ou você é um fantasma que está me atormentando? Muitas tentações Faustina passou também nesse processo de discernimento para aprender a ouvir a voz de Deus. É realmente Jesus que fala comigo? Ou, como nós dizemos, ou é coisa da minha cabeça? Ou é coisa da minha cabeça? Então Faustina também precisou passar por esse momento de discernimento. Passou por esse momento de discernimento. A dúvida de Faustina em relação à voz de Jesus era tanta que ela chegou até a queimar os primeiros manuscritos do seu diário. O seu confessor, diretor espiritual, bem-aventurado Padre Miguel Sopótico, tinha pedido para ela, escreva as mensagens, escreva tudo aquilo que Jesus te diz. Ela começou a escrever, mas por causa dessa tentação, ela queimou os primeiros manuscritos. Mas depois o seu confessor obrigou-a a escrever tudo de novo, porque o confessor já tinha essa certeza, é Jesus que fala contigo, é Jesus. No entanto, vieram outros desafios. Por quê? Porque no início não acreditavam em Faustina. Os primeiros confessores, também algumas irmãs, não acreditavam que Jesus falava com ela. A chamavam de visionária, a chamavam de histérica, não queriam acreditar. E quem já passou pela experiência de ser desacreditado, sabe como dói. Sabe como dói. Quando alguém diz para mim, você é um mentiroso, como dói. Você sabendo que está dizendo a verdade. Tantos passam por essa experiência de ser desacreditado. Jesus também passou por essa experiência. Queriam desmascará-lo, achavam que ele era um charlatão, não sei. Você é um mentiroso, você é um falso profeta. E assim tantas vezes trataram Faustina. Também as superioras duvidaram por maldade? Não. Não era por maldade. Imagine você, se um irmão teu, uma irmã tua da comunidade, chega e te fala, eu vi Jesus, Jesus está falando comigo. Será que você acreditaria tão fácil? Será? Além do mais, a superiora também precisava ser prudente. E depois Faustina talvez compreendeu.
que tudo isso era necessário. Todo esse sofrimento também era necessário para quê? Para poder purificar a mensagem. Para que hoje todos nós tivéssemos certeza, realmente Jesus falou com Faustina. Falou. A mensagem da misericórdia, nos despertando, né? Despertando esta espiritualidade da misericórdia nas nossas vidas, despertando. O profeta Jeremias, ele também passou por uma experiência semelhante à de Faustina, ou Faustina passou por uma experiência semelhante à do profeta Jeremias, né? Um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Todos conhecemos, né, o chamado de Jeremias: desde o ventre da tua mãe eu já te conhecia, te consagrei e te envio para ser profeta das nações. Jeremias não queria ser profeta, disse a Deus: sou apenas uma criança, nem sei falar, nem sei falar. No entanto, Jeremias vai ser profeta, anunciar a voz de Deus. Mas sofreu tanto, tanto sofrimento por causa da palavra, tanto que em um momento ele também quer desistir. E ele vai reclamar com Deus, né? Por causa da tua palavra eu sou motivo de risada, motivo de chacota, por causa da palavra. Parece até contraditório, né? Eu anuncio a verdade, anuncio a tua palavra, não escutam e ainda riem de mim, reclamava o profeta. Então ele disse, né? Também nunca mais falarei da tua palavra, nunca mais vou anunciar a tua palavra. Era o desejo dele por causa do sofrimento. No entanto, depois ele vai testemunhar, né? Mas no meu coração um fogo queimava e eu não pude resistir. Queria deixar de ser profeta, mas no meu coração queimava um fogo, o fogo do amor de Deus, e eu não pude resistir, não pude deixar de cumprir a minha missão. Assim aconteceu com Faustina, nesse processo de escuta da palavra de Jesus, da mensagem da misericórdia. Por causa das dificuldades, por causa do descrédito, por causa do sofrimento, ela queria abandonar. Queria abandonar. Melhor é fugir, né? Melhor é não ouvir mais essa voz de Jesus. Mas ela diz no diário: quanto mais eu fugia, mais eu sentia a presença de Deus. Quanto mais eu fugia, mais eu sentia a presença de Deus. Por quê? Nós podemos correr de Deus, podemos querer fechar nossos ouvidos, mas Deus não nos abandona. Se Ele nos confia uma missão, Ele não nos abandona. Mas Ele vai, nós sabemos disso, nos capacitar, mesmo em meio ao sofrimento, para realizar aquela missão. É o que aconteceu com Faustina. A tentação não venceu. Ela foi tentada a abandonar, a fechar os olhos para Jesus e os ouvidos para Jesus, mas a tentação não venceu. O que venceu? A graça de Deus. O que venceu? A palavra do Senhor. E assim também deve acontecer conosco, caros irmãos e irmãs. Assim deve acontecer conosco. É Ele que deve vencer na nossa vida. É Ele que deve vencer. Em meio a essa tentação, Faustina novamente pergunta para Jesus: você é um fantasma que está me enganando? Será que você é um fantasma que está me enganando? E então Jesus diz a ela: o meu amor não engana ninguém. O meu amor não engana ninguém. É a palavra de Jesus para Faustina, mas também para cada um de nós. No momento da tentação, se recorde, caro irmão, cara irmã, desta verdade. Recorde desta verdade. O amor de Jesus nunca vai te enganar. O mundo nos engana. O mundo quer nos enganar.
O diabo quer nos enganar. Jesus não. Ele nos fala a verdade. Ele nos conduz na verdade. Qual o problema? Nem sempre nós queremos ouvir a verdade. Nem sempre. Porque, como diz o ditado popular, tantas vezes a verdade dói. Mas por que dói? Porque mexe com as nossas feridas. Mexe com as nossas feridas. Mas é a verdade que nos salva. Jesus não nos engana. Nunca, nunca. Mas é uma palavra exigente. Uma palavra de verdade, mas uma palavra exigente. Por isso, tantas vezes, para nós seria mais cômodo fechar os ouvidos. É uma palavra dura, muitas vezes, a palavra de Jesus, mas palavra de amor. Se nós recordarmos a Sagrada Escritura, vamos ouvir tantas palavras duras de Jesus, para os apóstolos, por exemplo. Quando ele diz para Pedro, sai de perto de mim, Satanás. Sai de perto de mim, Satanás. Ou se pensarmos, por exemplo, em São João Batista, quando olha para os fariseus e diz, raça de víboras. Palavras duras, mas palavras de amor, porque tocam na ferida, tocam naquele ponto que precisa ser mudado na nossa vida, precisa ser mudado. E Faustina também ouviu palavras duras de Jesus. Ouviu. Por exemplo, antes de se decidir para a vida religiosa, antes de dizer sim para Jesus, o famoso episódio de quando ela está num baile, Jesus chega a Faustina e lhe diz uma palavra muito dura. Até quando você vai me decepcionar? Imagine Jesus falando esta palavra para você. Até quando você vai me decepcionar? Até quando eu terei paciência contigo? Palavras duras, sim, mas verdadeiramente palavras de amor. E foram as palavras que mudaram o rumo da vida de Faustina, que fizeram com que ela deixasse de fugir de Jesus, deixasse de fugir da sua vocação e se decidisse finalmente a entrar no convento e realizar a vontade de Deus. E ali no convento ela poderá estreitar os seus laços de amor e de amizade com Jesus. Irá ouvir com mais frequência a voz do Senhor, a voz de Jesus no seu coração. Até quando me decepcionarás? Até quando? São as palavras duras de Jesus, ditas a nós, elas mudam a nossa vida. Elas orientam a nossa vida para o caminho certo. Para o caminho certo. Jesus diz a verdade, mas não é como aqueles falsos amigos que dão tapinhas nas costas. Não é. Ele nos abraça e caminha conosco. Ele nos diz a verdade, nos abraça e caminha conosco. No convento, como que Jesus falava a Faustina? Falava através das suas superioras, falava através dos seus confessores, falava através da natureza, através das pessoas, mas principalmente falava face a face. Face a face. Faustina viveu com Jesus uma experiência semelhante à de Moisés com Deus. O próprio Deus diz, eu falo com Moisés face a face. Por isso Moisés era chamado amigo de Deus. E nós podemos dizer que Faustina é amiga de Jesus, que soube criar esta relação especial com o seu Senhor, com o seu Mestre. Principalmente Jesus falava face a face
com Faustina. Mas nós sabemos que nem sempre é simples, né, ouvir a voz de Deus, ou distinguir. Deus nos fala constantemente, Jesus nos fala constantemente, mas existe tanto barulho no mundo, tem tanta gente nos falando, tem tanto barulho ressoando no nosso coração. Por isso, algo essencial, que é necessário para todos nós, e Faustina tinha consciência disso, é o silêncio. Na verdade, todos nós temos esta consciência, que precisamos silenciar para ouvir a voz de Deus. Mas uma coisa é saber, outra coisa é praticar. Uma coisa é saber, eu preciso fazer silêncio. Outra coisa é fazer o silêncio. Porque tantas vezes nós não sabemos, porque o mundo nos educa para o barulho. Nos educa para ouvirmos somente o barulho. Mas Deus quer que nós silenciemos, caros irmãos, irmãs, o coração, para ouvir a sua voz. Para ouvir a sua voz. Silenciar diante de Jesus. Silenciar. Tão necessário. Jesus aguarda ouvidos e corações atentos e dispostos a ouvir a sua voz. Ele encontrou em Faustina essas características e quer também encontrar em cada um de nós. Faustina nos ensina que não é simplesmente um silêncio exterior. Fazer silêncio não significa simplesmente parar de falar, fechar a minha boca. Porque eu posso passar, de repente, o dia inteiro num retiro, sozinho em uma montanha, mas o meu coração não para. Meu coração está em outro lugar. Meu coração está inquieto. Como também eu posso estar no meio de uma multidão, estar com o meu coração voltado para Deus, em silêncio. Claro que as duas dimensões são necessárias, e nós também precisamos praticar o silêncio exterior. Precisamos praticar o silêncio exterior, para que ele, nesse encontro com o silêncio interior do coração, eu tenha mais capacidade para reconhecer a voz de Deus, reconhecer a voz de Jesus. Por que silenciar? Para ouvir Jesus. Para ouvir Jesus. No entanto, eu somente serei capaz de silenciar a partir do momento que eu reconhecer que aquilo que Jesus tem a me dizer é importante. Se para mim aquilo que Jesus tem a me dizer não é importante, eu não encontrarei motivos. É como nas nossas relações interpessoais, é como dentro da minha família. Se aquilo que o meu irmão tem a me dizer, se para mim não é importante, nem darei ouvidos. Ou entrará pelo direito e sairá pelo esquerdo sem encontrar lugar no meu coração. Por que tantas crises nas famílias? Por quê? Pela falta desta capacidade de escuta. Falta desta capacidade de escuta. Eu preciso acreditar, o que o irmão vai me dizer é importante. O que o meu filho vai me dizer, quer me dizer, é importante. Talvez não seja importante para mim, mas é importante para ele. É importante para ele. E aqui nós podemos dizer que o ouvir se torna um ato de misericórdia. Um ato de misericórdia. Tem até uma oração no diário que Faustina pede essa graça a Jesus. Dai-me ouvidos misericordiosos, capazes de ouvir o irmão. Saber ouvir com paciência é um ato de misericórdia. E nós sabemos que a misericórdia nos salva. Agora, se eu não tenho paciência para ouvir os irmãos que estão ao meu lado, também não terei paciência para ouvir Deus. Porque da mesma forma, como eu ouço meu irmão, como eu ouço meu pai, como eu ouço minha mãe, como eu ouço meu esposo,
como eu ouço minha esposa, como eu ouço meus amigos, é como eu vou ouvir a Deus. Da mesma forma, é o que São João nos ensina na sua primeira carta sobre o amor. Se eu não sou capaz de ouvir o irmão que está ao meu lado, no qual eu vejo, eu serei um mentiroso se eu disser que amo a Deus. Quem não ama o irmão não pode falar que ama a Deus. E podemos dizer, quem não tem capacidade para ouvir o irmão, não terá capacidade para ouvir a Deus. Paciência no ouvir. É uma virtude. E a virtude só se adquire na prática. Se eu não praticar, não aprenderei a ouvir. Não aprenderei. E nós estamos aqui, caros irmãos e irmãs, também para pedir essa graça ao Senhor, que nos dê ouvidos misericordiosos. Misericordiosos. Que a palavra do irmão, que a palavra de Deus, entrando pelos nossos ouvidos, possa encontrar abrigo no nosso coração. Recordando o que São João nos diz no Evangelho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra que nós precisamos escutar com frequência. E essa palavra precisa encontrar abrigo no nosso coração. E é ela que vai transformar a nossa vida. É ela. A palavra do Senhor. Ouvir. Ouvir. Quanta paciência Deus tem para nos ouvir. Quanta paciência. Ouvir também é um exercício de humildade, de obediência. Sem ouvir a palavra do Senhor principalmente, não existe caminho de santidade. Não existe. Abençoa, Senhor, os nossos ouvidos. Dai-nos ouvidos misericordiosos, Senhor. Queremos ouvir Tua palavra cada dia da nossa vida, Jesus. Cada dia da nossa vida. Que as palavras que Tu dissestes a Faustina também possam encontrar abrigo no nosso coração, Senhor. Palavras de amor, palavras de misericórdia, palavras que nos revelam a Tua verdade, palavras que nos revelam a nossa verdade, palavras que orientam a nossa vida, que nos tiram do comodismo, palavras que nos tiram do mundo do pecado e nos conduzem ao mundo do Evangelho. Queremos acolher a Tua palavra e vivê-la cada dia da nossa vida. Que a Virgem Maria, a Virgem do silêncio, aquela que ouviu e praticou a palavra de Deus, nos ensine esta virtude pela intercessão também de Santa Faustina. Assim seja. Amém.